Salve Maria Imaculada. Meus irmãos, eu quero aqui hoje gravar esse vídeo aqui falando sobre Santa Teresinha e a sua espiritualidade, né? Eu vou gravar muitos vídeos falando sobre a espiritualidade de Santa Teresinha, mas hoje eu quero falar a respeito especificamente sobre a mortificação, que Nossa Senhora ela sempre pede nas suas aparições, né? Em Medjugorje, em Fátima, em especial nesse mês, né, de maio, que é dedicado a ela. Ela fala muito que a gente tem que fazer muita penitência, né? Penitência e rezar muito. Eu quero aqui ler um trecho do seu livro, do Manuscrito A, que ela fala a respeito da sua vida, né? Eu vou ler com vocês. Perdão, irmãos. Foi-me dado também o amor pela mortificação, e foi-me tanto maior a medida que nada me era permitido para satisfazer. A única mortificaçãozinha que fazia no mundo e que consistia em não me encostar quando estava sentado. Foi-me proibida devido à minha propensão para ficar corcunda. Sem dúvida, meu ardor não teria durado muito se me tivesse permitido muitas penitências, as que me era concedida sem que eu as pedisse. Consentiam em mortificar meu amor próprio, e isso me fazia mais bem do que as penitências corporais. Esse trecho, assim, eu quero aqui dar uma pincelada com vocês a respeito desse texto. Santa Teresinha, como ela tinha uma saúde muito debilitada, ela tinha a chamada doença hoje que nós chamamos de tuberculose. Ela tinha muitas coisas assim para não fazer duras penitências, né, por conta de problemas de saúde que ela tinha. Tem um trecho aqui do livro dela que ela fala também que ela tinha inveja, entre aspas, né? Ela tinha inveja dos grandes santos que faziam duras penitências, né? Como eram essas duras penitências? Essas duras penitências, um exemplo bem claro, era de São Bento. São Bento se flagelava muito, que ele estava dentro de uma caverna, né? Ele ficava dentro de uma caverna lá e o povo ia ao encontro dele. Mas quando o povo não ia ao encontro dele, eles faziam dura penitência, como chicotear várias vezes, né? Nas costas, como se fosse uma forma de penitência sobre tanto como uma falta que ele fazia, que ele pedia perdão a Deus, como para salvar as almas, né? Porque a mortificação, perdão, é uma arma que Deus nos dá para a salvação das almas, né? E Santa Teresinha ela não podia fazer esse tipo de mortificação. E como os autores, intérpretes, as pessoas que interpretam, né, o livro de Santa Teresinha, eles deram o título para Santa Teresinha como a pequena via, né? E uma das suas pequenas vias que ela encontrou para satisfazer esse amor louco que ela tinha por Deus era essa mortificaçãozinha, que eram mortificações simples, mais pequenas, mas que aos olhos de Deus satisfazia o coração de Deus, como ela mesma percebia, como ela mesma diz, né, nos seus escritos. E aqui ela diz, a única mortificaçãozinha que me fazia
no mundo, e que consistia em não me encostar onde estava sentada. Ou seja, ela ficava com uma coluna reta, né? Uma coluna reta como forma de penitência quando ela estava sentada, né? Ela ficava de coluna reta, como se fosse uma forma de penitência para satisfazer o amor a Deus, né? Para satisfazer o coração misericordioso de Deus. E toda assim por aí vai. Ela fazia muitas mortificações pequenininhas para satisfazer a Jesus e para salvar as almas. Tem um trecho dela, perdão, tem um trecho dela que ela fala sobre a amada Genoveva, né? Que tem uma parte que desse trecho que eu li para vocês que ela diz que vinha penitências para ela, coisas de mortificação, sem ela mesmo perceber, né? Sem ela mesmo querer nem pedir. Aí ela conta aqui nas notas, né? Ela conta assim: uma vez, lembro-me de que, tendo eu deixado uma teia de aranha no claustro, disse-me na presença de toda a comunidade: bem, se vê nossos claustros são varridos por uma criança de 15 anos. Que lastima. E depois tirar a teia de aranha e para o futuro ser de mais cuidadoso. Aqui era a Madre Genoveva, né? Que dizia isso para ela. O que mais me contristava era não achar uma maneira de corrigir os meus defeitos. Por exemplo, minha lentidão, minha pouca dedicação nos serviços. Um dia pensei comigo que nossa madre, por certo, desejaria ver-me aproveitar para o trabalho as horas de folga, ordinariamente consagradas à oração. E sem erguer os olhos do trabalho, pus em ação a minha pequena agulha. Como, porém, desejava ser sincera e nada fazer senão sobre os olhares de Jesus. Ninguém teve jamais conhecimento do que acontecera. Nessa altura do meu postulantado, mandava minha mestra às 4h30 limpar o jardim. Isso me custava bastante, tanto mais que tinha quase certeza de encontrar-me num caminho com Madre Maria de Gonzaga. Numa dessas ocasiões disse-me: mas afinal de contas, essa criança não faz absolutamente nada. Que raça de novice é esta, que a gente precisa todos os dias mandar a passeio? E assim havia comigo todas as coisas. É como ela diz aqui, irmãos. Como ela diz naquela primeira leitura que eu fiz com vocês. Ela disse assim que via muitas mortificações que ela não pedia, mais vinha. O que é essas mortificações que ela pedia, que ela não pedia, mais vinham? É uma permissão que Deus dá, que é chamado na teologia mística das mortificações passivas. O que essas mortificações passivas? É quando acontece determinada coisa na nossa vida, de contrariedades, onde Deus permite, e como forma de purificação da alma, né? Essa mortificação passiva que Deus permite que aconteça nas nossas vidas, para que nessas mortificações a gente possamos purificar nossas almas e ofertar também esse sofrimento de contrariedades na nossa vida, ofertar para a salvação das almas. E
E tem um trecho bem engraçado que ela diz aqui, que ela diz que amava muito a Maria de Gonzaga, né? A Madre Maria de Gonzaga. E a Madre Maria de Gonzaga pegava muito no pé de Santa Teresinha, por conta que ela não tinha virtude suficiente na dedicação dos serviços diários do convento, né? Como por conta dessa lentidão dela, como ela mesma fala, por conta da minha lentidão, por pouca de dedicação no serviço. Não é que ela não desejava fazer, mas é porque ela tinha esse defeito, um defeito que ela tinha. Ela não tinha muita virtude para serviço assim da casa, né? Do convento, aliás. E Madre Maria de Gonzaga pegava muito no seu pé, né? E Santa Teresinha via como isso como uma permissão que Deus dava a ela, uma permissão que a Madre Maria de Gonzaga fizesse, que ela viu que Jesus permitia que isso acontecesse com ela. Para quê? Para ela poder se mortificar, para ela poder crescer na via das virtudes, né? E ela diz, num determinado trecho, que amava muito a Madre Maria de Gonzaga, porque a Madre Maria de Gonzaga fazia o seu serviço, né? O serviço de Jesus, como ela diz, né? É por isso que, irmãos, que Deus muitas vezes vai permitir nas nossas vidas esse tipo de mortificação passiva, porque nós, como não tem, por conta da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, nós não temos essa inclinação para a penitência, né? E Deus muitas vezes vai fazer isso, porque a única coisa que Ele quer é salvar a tua alma, né? É salvar nossas almas. E muitas vezes vai acontecer esse tipo de coisa. E nós não devemos não ficar triste de querer rebater esse tipo de mortificações, de contrariedades que acontecem na nossa vida, mas sim ofertar a Deus esses nossos sofrimentos para a salvação das almas. E foi isso, essa a intenção de Santa Teresinha, como ela mesma diz nos seus escritos, no manuscrito A, ela tinha muito apego aos seus pais, aos seus familiares. E para ela entrar no convento seria uma coisa muito difícil, por conta desse afastamento, porque as visitas eram raras para as pessoas que viviam no claustro, né? No convento de cela, né? Fechado, onde não tem contato nenhum com o mundo. E isso era um sofrimento para Santa Teresinha, mas ela quis obedecer aquilo que Deus falava ao seu coração, que era ser uma carmelita, né? De ser uma carmelita. E ela conseguiu ser uma carmelita, né? Com muita dificuldade, mas ela conseguiu, porque naquela época, para ser uma carmelita, era preciso ter no máximo 21 anos. 21 anos para entrar, pelo menos para ser carmelita, né? Mas ela buscou essa sede que Jesus tinha da sua alma, né? De ser uma carmelita e ali ofertar a sua vida dentro do convento, né? E para uma menina de 15 anos isso é um sofrimento grande, né? De estar separado da sua família e tudo, né? E ela via isso como uma forma de mortificação, de oferta para Deus, de um sofrimento que oferta para a salvação das almas, né? Ela mesmo diz que ela foi para o Carmelo para rezar pelos pecadores e pelos sacerdotes. E a única coisa que ela tinha para oferecer era o seu nada, a sua fraqueza, o seu sofrimento.
E Deus, como ela mesma diz, e Deus se agradava desse seu sofrimento. Como ela diz aqui, ó. As que me eram concedidas sem que eu a pedisse, consistiam em mortificar meu amor próprio. E isto me fazia mais bem do que as penitências corporais. Ou seja, o que Jesus quer primeiro é nos fazer na nossa alma, é deixar morrer o nosso amor próprio. Porque nós somos orgulhosos. E que para que nós possamos fazer a vontade de Jesus, nós precisamos dar morte a esse nosso amor próprio. Esse amor próprio que afasta a humildade, né? Deus, na sua pedagogia, Ele quer nos trazer essa humildade que vem do coração, essa humildade que traz a pureza do coração. Deus não quer que aconteça com nós o que aconteceu com Lúcifer, né? Que se rebelou contra Deus. Deus não quer isso para nós. Com seu orgulho, Lúcifer perdeu o lugar que Deus tinha dado para ele no céu. E Deus não quer que isso aconteça com nós. Por isso que essas mortificações da morte ao nosso amor próprio é uma das mortificações mais agradáveis para Deus. Porque para entrar para o céu é preciso ter humildade. E Deus quer nos dar essa humildade, né? Através da pequena via de Santa Teresinha, né? Que é como diz o Padre Paulo Ricardo, né? É uma das formas que Deus nos dá para esses tempos de hoje, né? Do século XXI. É dar morte a esse amor próprio, né? Nosso orgulho. E assim, irmãos, que hoje Deus possa nos dar a graça de dar morte a nosso amor próprio, né? Que Deus nos possa nos dar a graça de se mortificar, né? Para que através dessas mortificações nós possamos ser santos, nós possamos ofertar, que nós possamos através desse sofrimento saciar a sede que Jesus tinha no alto da cruz, né? Que ele diz, eu tenho sede. Para que através do nosso sofrimento, irmãos, unidos com o sofrimento de Cristo, nós possamos saciar essa sede de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Salve Maria.